Imagine o silêncio da noite na vasta e movimentada Pequim. O vento frio corta as ruas e as luzes piscam tenuemente enquanto a cidade, que nunca dorme completamente, diminui seu ritmo. É madrugada e nas primeiras horas de 14 de novembro de 1995, um dos mais enigmáticos desaparecimentos urbanos estava prestes a acontecer. Esse é o início da lenda do ônibus número 375. A história começa na última parada do ônibus, na estação Yuanmingyuan, quando o motorista e o cobrador aguardavam os últimos passageiros. A viagem noturna parecia comum até que dois passageiros misteriosos subiram a bordo. Um deles, vestindo roupas tradicionais da dinastia Qing, arrastava algo ao chão, algo que parecia um saco grande. O outro estava encapuzado, de forma que ninguém conseguia ver seu rosto. O cobrador olhou com suspeita, mas não disse nada. Era tarde e eles precisavam seguir viagem. O ônibus saiu do terminal, vagarosamente se afastando da estação. Havia poucos passageiros a bordo, a maioria cansada, sem prestar muita atenção aos detalhes ao seu redor. Alguns cochilavam, outros olhavam pela janela a paisagem noturna e o silêncio reinava, exceto pelo som dos pneus no asfalto. Conforme o ônibus cruzava ruas desertas, a atmosfera começou a mudar. Algo naqueles dois passageiros gerava um desconforto crescente entre os que estavam acordados. Um dos passageiros, uma senhora idosa, observava atentamente os homens misteriosos. Algo não estava certo. Ela sentiu um frio na espinha, como se estivesse na presença de algo sobrenatural. Então, de repente, a senhora se levantou e começou a acusar um jovem sentado próximo, alegando que ele havia roubado sua bolsa. Sua voz aguda ecoou dentro do veículo, despertando a atenção de todos. O motorista, desconfiado, parou o ônibus para tentar resolver a situação. A senhora insistia que o jovem precisava descer com ela na próxima parada para resolver o suposto furto. Relutante, o jovem aceitou, e os dois saíram do ônibus. Mal haviam descido, a senhora revelou que não havia roubo algum, mas que ela sentiu uma presença maligna vinda daqueles dois homens que haviam embarcado. O jovem, confuso e assustado, olhou para trás, para o ônibus que partia na noite, sumindo entre as sombras. E foi aí que tudo mudou. O ônibus número 375 jamais foi visto novamente, pelo menos não enquanto ainda havia esperança de encontrá-lo com seus passageiros. O que aconteceu com ele e todos a bordo se transformaria no centro de uma das lendas mais assombrosas da China. Dias depois, algo inesperado ocorreu. O ônibus foi finalmente encontrado. Estava no fundo de um reservatório distante, em uma área totalmente fora de sua rota original. Mas o mais estranho não era onde o ônibus foi localizado, e sim o que encontraram dentro dele. Os corpos dos passageiros estavam em avançado estado de decomposição, algo impossível de ter ocorrido em apenas 2 dias. Ainda mais perturbador era o fato de que, apesar do tempo frio, o ônibus estava repleto de marcas de queimaduras inexplicáveis. Nenhum sinal dos misteriosos passageiros foi encontrado. E as perguntas que restaram apenas tornaram o caso mais sombrio. Como o ônibus mudou de rota sem o conhecimento do motorista? O que aconteceu com os passageiros entre o desaparecimento e a descoberta macabra? Quem eram os dois homens misteriosos que embarcaram naquela noite? E talvez, mais perturbador de tudo, qual era a verdadeira natureza daquele saco que um deles carregava? Conforme as autoridades investigavam, o mistério apenas se aprofundava. Não havia testemunhas, não havia pistas concretas. A lenda logo se espalhou pelas ruas de Pequim e logo por toda a China. Muitos acreditam que os dois passageiros misteriosos eram fantasmas ou entidades malignas, talvez almas penadas da dinastia Qing, que voltaram para assombrar os vivos. Outros sugerem que algo mais mundano estava envolvido, como um crime ou conspiração encoberta. Mas a falta de respostas concretas e a aura sobrenatural em torno do incidente consolidaram sua fama como uma das lendas urbanas mais aterrorizantes. Até hoje, moradores de Pequim falam do ônibus número 375 com um misto de medo e fascinação. Alguns dizem que, em noites silenciosas, ainda é possível ver o ônibus viajando pelas estradas desertas, com seus passageiros desaparecidos a bordo, presos para sempre entre o mundo dos vivos e dos mortos.
Essa história se tornou uma advertência, uma lembrança de que, nas horas mais escuras da noite, há forças além da nossa compreensão à espreita. E assim, o desaparecimento do ônibus número 375 continua a assombrar, alimentando a imaginação daqueles que ousam ouvir sobre a maldição que nunca foi resolvida. Se você estiver em Pequim e por acaso encontrar o ônibus 375 à noite, pense 2 vezes antes de entrar. Talvez nunca mais consiga sair. E aí, o que você achou dessa história? Será que o ônibus número 375 realmente desapareceu sob circunstâncias sobrenaturais? Ou há uma explicação mais sinistra por trás desse mistério? Deixe suas teorias nos comentários e não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias misteriosas como essa. Até a próxima, e cuidado, pois o desconhecido pode estar mais perto do que imaginamos.